Bom, vamos dar prosseguimento então. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que, né, nós prometemos aí falar do dessas coisas aí do serguianismo, né? E não vamos continuar. Só que nós vamos precisar dizer o seguinte, fazer abrir um parênteses aí, para falar o seguinte. Você pense bem, né? Você tem a oportunidade, portanto, de criar aí uma alternativa, né? Encontrar uma alternativa sólida, né? Concreta, quer dizer, para uma transposição, né? E você, então, de repente não faz. Eu acho que aí já é uma situação de responsabilidade, né? De responsabilidade. É, Isso aí, na verdade, vai acontecer naturalmente, né? Naturalmente nas sociedades, né? Os seres humanos vão encontrar aí uma solução para os seus problemas, né? Porém, isso daí pode ser algo que de repente, né, não tenha tanto tempo assim, né? Quer dizer, essa destruição pode ser rápida demais, né? Quer dizer, essas coisas aí podem acontecer, né? Podem acontecer, infelizmente, infelizmente. É, Agora, o fato é que a antecipação, né, dessa conquista, ela é medida que se faz necessário, né? É, não no seu mérito, não no seu mérito. Quer dizer, é, é preciso um adiantamento aí de iniciativas, né, que assegurem o cumprimento, né, portanto, no futuro próximo, ou mesmo que distante, né, dessa situação tão esperada, dessa condição. Porque é unânime, né, parece ser unânime entre as pessoas essa vontade de viver bem, né, essa vontade de viver bem. Esse viver bem aí, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar quais são os modos de ser necessários para poder gozar dessas maravilhas de um mundo perfeito, né? Né, que às vezes a gente está encontrando, está querendo encontrar apenas depois da morte, né? Eu não sei, talvez isso daí explique um pouco o fato de que as pessoas, via de regra, né, falam aí que não sabem viver, né? Que passam a sua vida, né? É assim que nós nos acusamos uns aos outros, né? Você passa a sua vida rápido demais e nem aproveita ela. Todo cidadão, todo terráqueo tem que morrer. Pelo menos todo brasileiro tem que morrer com isso, né? Você não aproveitou a sua vida. Quer dizer, esse tipo de comentário só acontece em determinadas classes da sociedade, né? Mas ele é muito recorrente na classe média, que é a maior parte da humanidade, que é a maior parte da humanidade, inclusive, né? Essa classe média, ela tem sonhos, né? Tem sonhos, e aí ela não sabe, tem sonho privado, aí ela tem um sonho privado, né? O sonho privado dela é de adquirir um imóvel, uma casa, enfim. Aí, de repente, você tem lá um pobre que, na verdade, já tem isso tudo. Ele já tem casa, ele tem carro, ele tem condição de ir para outros países, ele tem tudo nas suas mãos.
E ele não se esforçou mais do que o brasileiro para ter essas mesmas regalias aqui. E ele não veio de uma família necessariamente rica. E aí, ainda assim, esse sujeito tem coragem de olhar para você na câmera e te responder se você pergunta para ele: você é feliz? Ele diz: não, 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 não. Quer dizer, a gente precisa dessa ganância. Essa ganância aí que está faltando para o ser humano. Quer dizer, não está bom ainda para ele. Mas o que eu quero, o que é preciso ficar claro é o seguinte: falta a ele, na verdade, com essa reação, o senso de contribuição, o senso de reconhecimento do Estado. Quer dizer, ora, tudo bem, eu estou bem, mas eu queria o reconhecimento aqui por ser quem eu sou, por fazer parte do Estado, por ser uma pessoa, um ser humano, por ter uma vida e ser um ser senciente, né? Então você, diante disso daí, chega a uma conclusão simples, né? Ora, o mundo não está lá muito bem satisfeito com os modos de viver que supostamente escolheu para si na ocasião do acordo lá e da Revolução da França. Quer dizer, afinal de contas, que acordos foram feitos lá naquela ocasião? Que promessas foram aquelas? Quer dizer, a liberdade? Sim, a liberdade. Oh, o rei agora não vai poder julgar a qualquer um à sua maneira, né, e sem critérios. Né? Oh, o particular vai poder empreender? Sim, não vai ser o rei quem vai determinar o negócio ou o desnegócio de alguém. Né? Bom, tá certo, vamos ser livres. Livres. Liberdade política, liberdade política. Essa que estava sendo reivindicada. Porque, em última análise, o poder não seria aquele entregue nas mãos de alguém que o merecesse só pelo seu sangue. Quer dizer, foram admitidas novas formas de transferência, de aquisição do poder. Né? Quer dizer, isso aí deixa simples o caráter político desse critério. Depois falaram na igualdade. Olha, nós queremos a igualdade. A igualdade, nós queremos a igualdade. A igualdade. Então, vamos falar na igualdade. Ora, que igualdade é essa? Só pode ser política. Se eles vão ter os mesmos direitos para votar, eles vão ser vão ser as pessoas, vão ser nós, o povo, né, os cidadãos, os administrados, quem optarão, né, pelos seus dirigentes, né, e não mais a monarquia através da sua sucessão sanguíneos, né? E aí você, então, tem aí também a igualdade política. E depois vem a tal de fraternidade, que eu não sei como que ela vai ser política. É o acordo lá que já estavam fazendo entre os países do mundo. Aí você começa a ver que a revolução, na verdade, ocorreu em França, mas já era um projeto do mundo. Já era um projeto do mundo da burguesia. Tá certo? Então, é por aí que vão essas questões. Se você traz esse conceito de propriedade privada lá cá para esse universo, que foi o quarto item dessa proposta de acordo, dessa revolução, você tem aí, então, o item da propriedade privada. Eles falaram, ó, tudo bem, vocês vão levar esses três aí, ó, só que nós vamos querer, em troca, a propriedade privada. Ora, tudo bem, então pronto. Aí a propriedade privada foi dada e hoje você faz o quê? Tudo você fez, você virou propriedade privada, até os bens do Estado. Agora, né, até as empresas que, enfim,
são estatais, mas elas são, na verdade, do particular. E não apenas as suas empresas, mas o país. A política compra os países. Ela não compra meramente empresas dos países, elas compram os próprios países. Né? Elas determinam o seu governo, tudo através do dinheiro. Ora elas pagam por isso, ora não. Quando convém elas pagarem, quando não convém. Agora, isso tudo importa? Isso tudo é até uma falta de educação? Isso não importa, isso aí é tratado assim dessa maneira, mas não como uma crítica, de forma alguma. O sergianismo não critica nada, não poderia criticar. Dentro da doutrina da história sergiana, da literatura sergiana, você perceberá que todas as suas críticas são falsas, são pseudocríticas. Na verdade, a doutrina sergiana é exposta com base na realidade, e a realidade só serve para os sergianos nessa medida, né? Numa medida de. Numa figura, né, literária. Quer dizer, aliás, a primeira conclusão que chegam os sergianos, né, o sergianismo, é de que o mundo é uma contribuição de culpa de todos, né? Igualmente, nessa parcela aí essa não tem jeito. Se as sociedades quiserem escolher qualquer tipo de governo, de governabilidade, sempre quando for decretado o insucesso de uma empreitada coletiva, ou seja social, ou seja, de seres agrupados ou vivendo no mesmo planeta, sempre dizem, ora, foi mal feito isso daí. Foi mal feito isso daí, seus aí. E a culpa é de todos. Nós não vamos poder pôr culpa em particulares, não. A culpa é de todos. Vocês são a raça. Quem é que fala em nome da raça, diante de uma raça de animais? Pô, mas se você veja bem, se você, portanto, trabalha com esses contextos, né, expande o universo conceitual, expande o universo espiritual, expande o seu universo intelectual, expande o seu universo da satisfação de existir, né, com o dever cumprido. Né? Que dever cumprido é esse? O dever de, em primeiro lugar, aceitar que há um desentendimento aí recíproco, né, sobre o que seja a propriedade privada, sobre o que seja ser a direita, sobre o que seja ser a esquerda. Em última análise, tudo isso a partir sobre o que é o indivíduo e o coletivo. O individualismo e o coletivismo. É preciso entender esses conceitos de individual, exclusivo, coletivo, dividido em dois. Coletivo de quantidade e coletivo de qualidade. Se você trabalha com esses conceitos, você finalmente estará lidando com política na perspectiva que a gente mais precisa, é a perspectiva da realidade, não é? É a perspectiva onde os seres, particularmente, né, quer dizer, presentemente, né, e não representadamente, né, quer dizer, presentemente, eles, então, num ato sublime de manifestação da sua vontade, ele decide, portanto, empregar o seu desejo, né, com uma satisfação tremenda, que acaba levando ele numa espécie até de êxtase, porque é aquilo que o russo lá estava reclamando, que falou que não tinha, né? É aquilo lá. Ora, eu me sinto angustiado, eu não tenho representação, o Estado não gosta de mim. Eu tenho que brigar com o Estado. Eu tenho que brigar com o Estado. Quer dizer,
E pior que mudam a cara do Estado, né? Muda a cara, uma hora põe a cara do Lula, outra hora põe a cara da Dilma, outra hora põe a cara do Bolsonaro, outra hora põe a cara do Ciro. E aí, o que vai adiantar o grande Ciro? É o grande Ciro. O que vai adiantar o grande Ciro? Né? Tem o Cícero, né? Tem o Cícero. O Ciro acabou me lembrando do Cícero. Mas, bom, são personagens distintos. Se o Ciro cai nessa brincadeira aí, vai acontecer o mesmíssimo que aconteceu aos outros. Quer dizer, uma sabotagem, uma avacalhação completa para governar. Quer dizer, e aí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, as gerações vão passando, né? Vai passando homem a homem, né? Como fala lá a letra do grande poeta, aquele sujeito lá de São Tomé das Letras. Bom, vocês vejam bem, quando você, portanto, trabalha com esse sistema, você não fica fazendo essas perguntas assim, ai meu Deus, mas é a propriedade privada que eu quero ter, não abro mão da propriedade privada não, mas que absurdo, não, o mundo só funciona assim com a propriedade privada, eu quero ser dono de uma casa, eu quero ser dono de uma empresa, eu quero ser dono de um jatinho, eu quero ser dono de um iate, eu quero ser dono de uma praia, quer dizer... Aí o sujeito quer ser dono se deixar, ele quer ser dono do planeta inteiro, né? Ele quer ser dono do planeta inteiro. Agora, se você pega, por exemplo, e estabelece um sistema aonde você goza de todas essas utilidades, de todos esses produtos tecnológicos e mais. Você goza abundantemente da energia inesgotável do seu planeta e do espaço mais do que necessário do seu planeta. Quem foi que falou que essa terra é sua, meu amigo? Nós vamos fazer o próximo bloco. O próximo bloco, se não for hoje, for uma outra ocasião cósmica, né? Vamos fazer um curso só sobre essa resposta daí, tá bom? Quem disse que a Terra é sua, cara? Esse aí será, portanto, anotem aí, a história sergiana a ser contada no próximo episódio, né? Esse quem disse que a Terra é sua aí é mais ou menos assim. Nós vamos dar uma mera palhinha aqui, tá bom? Olha, vejam bem. Você é lançado, portanto, no mundo. Né? Você é lançado no mundo. Você que está aí me vendo. Você foi lançado no mundo. E aí você... Preste atenção que isso é história lá dos Sergianos. É um dos capítulos lá onde você tem uma história lá de um povo lá que não é em Sérgios, é um outro planeta, né? Um exoplaneta. E aí você tem a fábula de seres que pensavam dessa maneira que estou dizendo para vocês. Tá? Eles pensavam o seguinte: ora, nós nascemos aqui, nós fomos lançados aqui. Tudo bem? Você que está me vendo, você foi lançado aqui na Terra. Você acordou ali, lá por volta dos 7, 8 anos de idade. Você acordou. Aí você olhou para si mesmo, né? Olhou para si mesmo, mexeu no nariz, no olho, olhou no espelho, né? E começou a ter um senso assim de independência das coisas, né? Você percebeu que era um ser desligado do resto dos objetos do mundo. Você não era o objeto que estava segurando, você não era, em última análise, a sua mãe. Você era um ser independente dela. Quer dizer, quando isso acontece, você então acorda para o mundo. Né? Você acorda para o mundo. Quando você acorda para o mundo, a relação que você vai ter com o mundo é uma relação
como você vai ter com qualquer outra pessoa que vai passar na sua vida. Elas vão ter o mesmo tratamento. Então, para os serguianos, parece estranho quando você pensa no mundo onde você espera o sujeito que vai vir, que vai ser lançado na Terra, aquele próximo lançamento. Quando aquele lançamento chega à Terra, você recebe aquele lançamento da seguinte maneira: ora, sofra para ganhar a vida. Quer dizer, sofra para ganhar a vida. Isso demonstra a vivência num planeta extremamente indisciplinado, né? Respondendo aí a pergunta aí que fizeram para quem fizeram essa pergunta? Para o Paulo Freire. Fizeram essa pergunta para o Paulo Freire. Eu dei pausa e não ouvi, porque eu falei, não posso ouvir agora, eu tenho que primeiro saber o que pensam os serguianos, né? E porque os serguianos já têm uma história antiga, né? Já são antigos demais, né? Certamente já trabalharam, já lidaram com, enfim, com esse problema, né? Com esse problema filosófico, tá certo? Bom, 21, nós vamos até 40 nesse daí, quem sabe dá para ir até 40. Esse é um spoilerzinho aí porque quem foi que te deu a Terra, como é que é? Quem disse que a Terra é sua, né? Quer dizer, quem disse que a Terra é sua? Porque se você cai no mundo, é lançado aqui no mundo, né? E aí você de repente diz o seguinte: ora, essa terra é minha, esse pedaço é meu, esse pedaço aí é meu, essa terra é minha, essa árvore é minha, essa maçã é minha. Quer dizer, tem coisa que você pode falar que é sua, né? Você não vai brigar por causa de uma maçã se o pé tá cheio de maçã, né? De maçã. Mas você pode de repente achar que seja errado, caso alguém pretenda ser dono, né, exclusivo de um pedaço da terra, porque seria uma apropriação indébita, né? Naturalmente. Isso também é velho, isso aí são coisas velhas. Quem acha que isso aí é novo e tal, são os jovens que não conhecem, né? Quem sabe, né, os protagonistas aí do mundo, né? Eles sabem que essa história é velha, é antiga. Agora, nós o tempo todo estamos falando com base não apenas na cultura do mundo intelectual, mas na chancela, no referendo da própria academia. A academia vai naturalmente ser impelida a chancelar partes do serguianismo. Claro, isso aí será uma coisa muito provável, né? Isso aí será o mais provável. A sua maneira, é claro. A sua maneira, com as suas reservas, com os seus, né? Não, evidentemente que apresentando como deveria apresentar qualquer outro tipo de manifestação que fosse tão completa assim nos seus requisitos mínimos, né? Não apenas mínimos, mas em requisitos máximos, inclusive, né? Agora, claro que a academia vai reconhecer isso tanto, será tanto mais louvado, né, para aquele que o reconhecer em primeiro lugar, né? Aqueles que se negarem, né, enfim, vão perder uma grande oportunidade de recepcionar, né, uma teoria, né, e uma dogmática, né, a base de uma dogmática, basicamente o fundamento de uma dogmática, né, bastante adiantado, por assim dizer, de uma grande sociedade. Tá certo? Ora, vocês vejam bem.
Ele está tentando desembaraçar isso daí. Quem é que vai nos ajudar? Propriedade dos meios de produção. O que é propriedade do meio de produção hoje? Né? Então, que conversa é essa estranha aí que o povo está aí falando aí que o mundo agora é socialista, que o mundo é socialista, que o Brasil nunca foi capitalista, e o Enéas que é propriedade privada, e o Bolsonaro, o Guedes quer vender tudo. O Guedes quer vender. O Guedes falou: olha, se fosse por mim, já tínhamos vendido tudo. Nenhuma empresa do Brasil, nenhuma empresa seria do Brasil. Por mim já tinha feito isso. Agora, tudo bem que fizesse. Não tem, não. Isso não seria ruim também, não. Isso aí seria de menor importância. Desde que, claro, se o produto desses benefícios, né, fosse a empresa privada ou não, multinacional ou não, se ela fosse do Brasil ou não, se ela fosse da Venezuela ou da Inglaterra, ou do Chile ou do Paraguai, se ela fosse do particular ou de uma empresa ou de uma família rica do Brasil, se ela fosse de qualquer um, né, sua, minha, se ela fosse minha, qual o problema disso? Nenhum. Desde que o seu lucro fosse esse sim, bem destinado, né? Voltado exclusivamente à totalidade da população. Quer dizer, aí você tem um mundo, aí você vai dizer, aí vai ter vai ter aí uma, uma mente, uma alma desavisada que não está acompanhando o cegueirismo e dizer: meu Deus, mas aí como é que as pessoas vão trabalhar? Como elas vão, como elas vão se levantar para trabalhar, meu Deus? Como é que elas vão é, ser forçadas, né? Impelidas aí a trabalhar? Se elas vão ter tudo na mão, o que é o ter tudo na mão? Né? Primeiro é preciso definir aí o que é o ter tudo na mão, né? Porque ultimamente a humanidade não está tendo nada na mão, né? E o sistema está sendo esse aí que disseram que não ia ter esse problema. Agora você fala, tem gente que acha que a energia não pode ser canalizada, né? As pessoas se enganam, isso aí são premissas fundamentais do conhecimento oriental. As pessoas ou ficam só no espírito ou ficam só na matéria. Ora são extravagantemente espirituais, ou ora materiais. Quer dizer, é preciso beber nas duas fontes do conhecimento, né? Então, essa energia aí é sempre canalizada, né? Essa energia é sempre canalizada. Os seres vão se dando conta de que uma energia muito forte os vai impelindo, né? Ele vai se sentindo cada vez mais atraído por essas noções, porque realmente o homem tem muito em suas mãos. O ser humano está com toda a chance do mundo. A chance para o ser humano é nítida. O homem pode se glorificar, né? Apesar de que os diagnósticos e as previsões são sempre muito aterrorizantes, né? Terroristas até, né? Ou seja, aterrorizantes. Ainda assim, o mundo tem em suas mãos, sem o saber, uma oportunidade, ou mais do que uma, várias oportunidades belíssimas de transformação quase que imediata, né? E transformação que pode trazer ao homem uma glória incrível, né? Incrível, né? Talvez por ser incrível, né? Talvez tenha se tornado improvável, né? É preciso acreditar, né? É preciso acreditar. E outro dia um amigo falou conosco, né? Ele disse, tem que ser positivo, claro, você tem que acreditar. Agora, as pessoas fazem, às vezes elas
a maior parte daquelas pessoas é, que está, portanto, aí na parte do povo, né? Faz a massa do povo e ocupa um espaço ali intelectualizado até. São pessoas com um grau elevado de sofisticação, de inteligência, né? Quer dizer, de razão. Né? Essas pessoas, elas, embora detenham essas ferramentas, né? Elas ainda assim não são praticantes dessas ferramentas. Elas apenas vislumbraram um entendimento político, né? Para entender um pouquinho a mais do que outras pessoas, né? Da mesma classe do povo, né? Porém intelectualmente inferiores, né? E aí eles então se põem num determinado momento, confessar para si mesmos, o seu desentendimento sobre esta ou aquela situação, né? E chegam, né, aqueles que são mais corajosos e mais sinceros consigo mesmos, conseguem então dizer para si mesmos, olha, realmente eu não entendo, e dizer para o outro, olha, eu também não entendo, né? Esse mundo que está aí, todo mundo fala na democracia, e a democracia todo mundo está querendo, os lados estão brigando, o mundo está brigando, mas os dois falam em democracia, os dois falam que querem a paz, e a paz não acontece, e o mundo já vai se destruindo. Quer dizer, o que está vendo afinal de contas, né? Esse povo não checa, não vai para checar isso que está acontecendo, né? Ele tira as suas conclusões. Aí vem, é claro, vem a questão das metafísicas, né? Nós falamos que íamos mencionar na última aula as metáforas, né? As metáforas, mais notadamente aquelas clássicas das esferas normativas, né? Tem gente que... Eu vou parar só para pegar uma aguinha ali, um segundinho, já volto, tá bom? Beijo. Bom, as esferas normativas são essas. Não me esqueci de falar daquelas questões lá de Sérgios, aqueles itenzinhos lá de Sérgios, mas vamos falar primeiro das esferas normativas, tá? As esferas normativas, para quem não conhece, quem não estudou isso aí na faculdade, né? Embora todos tivessem, embora fosse interessante que todos tivessem estudado, as esferas normativas são essas entidades, por assim dizer, do direito, da moral, das religiões, né? E, classicamente, as regras de trato social, né? Então, o que foi considerado nessas esferas normativas e por que elas sim foram chamadas e constituíram, em última análise, um gênero? Quer dizer, existe o gênero de esferas normativas. E dentro desse gênero existem as espécies. Quais são as espécies? Direito, moral, religião, regras de trato social. Tá certo? Direito, né? Moral, religião. Todas essas esferas normativas, essas espécies de esferas normativas, elas são mecanismos de refreamento, por assim dizer, das humanidades, dos povos humanos. Essas esferas contêm os homens na sua na sua condição mais forte, né? E mais característica de animal, né? Que é intuitivista, que é sempre a postura de um predador, porque o ser humano nesse planeta Terra, ele é a classe e ele é a espécie dominante. Então ele é uma espécie de predador das demais espécies, naturalmente falando, né? Biologicamente falando. Agora, essa é a situação de um povo que consegue, por fim, então, dominar o seu ímpeto, e viver de forma mais equilibrada, de forma que seja mais expressada
na sua existência a sua força, né, a sua potência, não força, mas a sua potência decorrente da sua razão e da sua sabedoria. São as duas forças que formam a Kundalini, nós temos falado dela, a Kundalini. Agora, essas coisas importam? Não. Vamos fazer meme com isso daí, né? Mas tudo bem, essas coisas importam? Não. Ai, ai. Agora, vocês vejam bem. Eu não sei como é que vai resolver esse problema aí, não. Propriedade privada. O que define o capitalismo é a propriedade privada. Ponto. Como é que você vai... Ora, quando falaram lá, olha, liberdade, igualdade, fraternidade, propriedade privada, direito à propriedade privada, o que significa isso? Ora, o direito do particular ter a sua livre iniciativa. Ter a sua livre iniciativa. Tomar a sua iniciativa, assumir o risco, o compromisso e o risco do seu fracasso perante ao Estado, inclusive, né? Porque o que em contrapartida acabaram, em algumas ocasiões, até por conta, né, de respondendo pelo Estado, né? Quer dizer, ele assume isso até perante o Estado. Agora, que tipo de condição que foi imposta? Ora, que nós auferíssemos todo o lucro. Aí você acabou com o acordo, você acabou com o acordo. Eu não entendo. Não obstante, o acordo foi travado porque haviam avanços políticos, né? Mas a grande questão foi essa falta de percepção, no sentido de que a concessão de um poder tão grande, exclusivo e exclusivo, como é feito, né? Ou seja, há apenas uma classe da sociedade, é um problema muito sério, porque causa um desnível muito grande da competição, em primeiro lugar, né? E no controle da manutenção dessa espécie, né, que acaba se equivocando nas suas diretrizes e trazendo ou permitindo a destruição própria do seu planeta, né? Então, não é verdade ainda que os seres humanos destruíram o seu planeta, mas também não é verdade que esses sistemas estão agradando a todos, né? Porque você fala para o sujeito, se é mentira que eu estou falando que as pessoas não se entendem, e você pergunta para o sujeito se o mundo é capitalista ou não, se ele vive, enfim, você pergunta para ele, afinal de contas, em que mundo ele vive, né? Uns falam que o mundo é capitalista, outros falam que o mundo é socialista. Ora, então não está vendo, realmente está muito confuso isso daí, né? É aquela coisa de admitir isso aí no começo do vídeo que nós falamos. Se até agora você não conseguiu, não está adiantando nada de você ver tudo isso aí que você está vendo. Agora, vocês vejam bem, isso aí tem que ficar explicado, né? Tem que ficar solucionado. Meio de produção. O meio de produção são adquiridos aí pela iniciativa privada, pela propriedade privada. Ela vai lá e compra. Ela vai lá e compra isso dela. Ela tem recursos para fazê-lo, né? Ela que move o mundo, ela que especula, impõe as suas especulações, né? E ela que negocia com o resto do mundo, né? Ela que controla o resto do mundo, né? Agora, que tipo de classe é essa? É uma classe muito ínfima, é uma parcela muito ínfima de uma classe, né? Que supostamente é a classe da elite, né? Essa classe da elite detém esse poder econômico e político só numa determinada ala, né? Porque não é unânime esse tipo de pensamento, né? Porque dentro da elite, você pode trabalhar com espectros dentro da elite. Dentro da elite do mundo existe um espectro de direita e de esquerda. O espectro da direita extrema é muito pequena. E ela que é formada junto com os séquitos lá de todas as famílias
tradicionais, né? É ela que forma aí esse cartel, né? E é ela, portanto, que tem aí essa ala extrema-direita. Mas essa ala é menor. A ala maior da direita, ou da, ou da elite, ela não é de direita, extrema-direita. Ela está mais ou menos na mesma proporção que está aqui o planeta Terra, por exemplo, né? Supostamente com a predominância, né? Supostamente o poder político continua sempre, não vai poder acabar nunca, né? Então a predominância da esquerda só por causa disso, daquele detalhe que nós falamos, o povo, a maior parte do povo, pelo menos aqui trabalha com que decide política, é trabalhador, é assalariado. Isso no mundo, né? Isso no mundo. Agora, basta você pensar na população da China, né? Agora, eu não sei quem é que sabe, afinal de contas, como é que se vive lá na China. Outro dia um amigo estava falando disso daí, ó. E um amigo estava falando sobre isso daí, e nós até o desafiamos. Eu falei, vamos ter que ir lá à China. Isso aí, para se tornar uma verdade absoluta, né? Pelo menos sobre uma determinada afirmação, né? Ou seja, a Argentina vive plenamente bem. Não há mais pobreza na China. Quer dizer, já estão dizendo isso daí agora. Como é que faz para saber isso aí? É possível crer nisso daí sem ir até a China? Eu acho improvável, é perigosa no mínimo, ou incauta, né? Não cautelosa, e essa, essa afirmação, né? Agora, 42, eu acho que nós vamos ficando por aqui, tá certo? Vamos receber só os serguianos aí então, que deve tá chegando, deve estar se aproximando. Vamos receber os serguianos. Já faz tempo aí que eles não nos recebem, né? Lembrando que esse encontro é um encontro das confederações, é o momento que há uma ordenação, uma regência específica no, no conjunto das constelações, né? Ou seja, nas 12 confederações, no espaço confederado, né? Porque o espaço confederado ele foi colonizado, né? A gente sabe que a Sérgios, lá Virgo, né? Todos os planetas da confederação, as estrelas, né? Todos os confederados, que são 12 os confederados, eles sabem que que a confederação possui colonizações, né? Ela possui colonizações. Agora, o que acontece é que esse momento, portanto, é um momento de regência aonde esses planetas, aonde o planeta Terra ele se encontra em uma certa posição específica em relação aos 12 confederados, ou seja, as 12 confederações que estão em posições equidistantes da Terra, em direções diferentes, mas em posições equidistantes da Terra. Tá certo? Então, esse é o momento, né? Esse momento é um momento cósmico e essa chegada deles é bastante repentina.
Tá aí, então, um grande abraço aí para os 12 confederados aí e pro planeta Terra. Grande abraço aí para os terráqueos de plantão.